Na Colocou? gravar. Coloquei. Então tá bom. Beleza, então vamos começar. Vou ver aqui de novo a apresentação. Vamos começar aí com uns avisos, né? A gente vai falar aí das alguns avisos pertinentes, fazer uma revisãozinha breve aí das últimas agendas. Vamos lá, primeiro aos avisos, tá? Gente, acompanhem as formativas. Por quê? Às vezes, né, a gente coloca para vocês refazerem alguma atividade, né? Então vai aparecer lá o I, né, dessa atividade, ou refazer para vocês, e aí vocês acabam passando batido. Então, eu tenho muitos alunos que às vezes não acompanham a devolutiva, e às vezes dá tempo de refazer, não, o aluno não viu, passa o prazo, e aí ele aquela atividade acaba fechando e ele perde a oportunidade de ter uma boa nota. Então, acompanhem as formativas, tá? Também, o que é muito importante? Tudo a gente usa o quadro de avisos, né? Então, a gente já está, bem dizer, na reta final, né? Aí chegando próximo aí do dia do exame, mas é sempre bom relembrar, porque às vezes eu recebo também muitas mensagens, muito correio tech, eu acredito que a Joyce e o João também, porque às vezes o aluno não vê a programação. No quadro de aviso, a gente explica quais são as atividades que tem que fazer da semana, tanto o fichário como também a segunda atividade. Tem uma orientação, né, sobre a ordem, a sequência melhor para vocês verem o conteúdo, assistirem os vídeos. Se tem alguma informação a mais, né, alguma explicação a mais, a gente coloca também no quadro de avisos. Então, é importante ler a programação neste quadro de aviso. Recentemente, né, eu não sei se a Joyce colocou, eu coloquei, não no quadro, eu mandei no quadro de aviso, acho que no Corretec. A gente está procurando alunos que têm boas notas, por exemplo, e que queiram falar do curso, da sua experiência no curso, né? A gente está abrindo o vestibulinho, então a gente coloca essas informações no quadro de aviso. Então, seria importante vocês sempre estarem olhando para não perder nenhuma informação, né? Nenhum aviso importante. Outra coisa também, atenção para as atividades devolvidas, que é justamente o que eu já tinha falado do refazer, né? Então, observar aí as formativas, ver se não tem nenhum refazer, né? Para não ter problema depois, porque daí a atividade fecha e aí vocês não conseguem enviar novamente. Ponto importante, a frequência mínima. Então, a gente está chegando, como eu disse, na reta final, né? Mas no nosso curso, a frequência mínima para aprovação é 75%, computada com as entregas das atividades, que são, no total, 32 atividades solicitadas, né? Então, vamos lá. O exame, vamos falar novamente, né? A gente tem falado praticamente todas as reuniões, né, da data do exame presencial e também colocamos também lá no quadro de avisos toda essa programação das agendas, de fichário e datas importantes lá no início, nas primeiras aulas. Então, está lá também no quadro de aviso. O primeiro exame presencial vai ser agora mês que vem, dia 14 de junho, às 9 horas. O segundo exame para quem for fazer, não são para todos, porque todo mundo tem que fazer o primeiro exame, tá? Salvo algumas exceções que a gente vai estar falando aqui. O segundo exame é dia 28 de junho, às 9 horas. Então, o segundo exame é só para aqueles alunos que têm direito e estiverem aptos. Então, como assim? Para fazer o segundo exame, você tem que ter um percentual mínimo de frequência.
Eu vou mostrar para vocês. Outra coisa também, para fazer o segundo exame, você tem que apresentar uma justificativa para não ter feito o primeiro. Então, vamos dizer que aconteceu, né, o aluno ficou doente, apresentou um atestado, fez uma cirurgia, né, não pôde ir no primeiro exame. Então, nesse caso, ele pode estar realizando o segundo exame presencial. A prova, vocês já conhecem, né? São questões testes, similares, que são parecidas com aquela que a gente passa nas revisões para vocês, e também parecida com a que tem disponível no simulado e no Facebook do GEAD, tá? Não esquecer de, no dia da prova, levar documento com foto, caneta preta. Ah, professora, mas eu posso fazer com caneta azul? Até pode. Só que assim, como vocês vão riscar o gabarito, né? Preencher lá os quadradinhos do gabarito, às vezes você corre o risco da máquina não ler outra cor de tinta. Por isso que a gente orienta que o aluno leve caneta preta, tá? Porque é passado o gabarito numa máquina, né? Ele é escaneado esse gabarito e daí a máquina lê as respostas. Então, procurem providenciar caneta normal, Bic preta, tá bom? Para o dia do exame. Lápis, borracha, né? Para quem quiser usar para fazer um rascunho, né? Nesse caso, não vai poder usar calculadora nem nenhum outro dispositivo eletrônico para consulta, né? Ou de consulta. Então, não vai poder usar celular, tablet, aqueles relógios eletrônicos, né? Que conecta no tablet, que conecta na internet. Então, não vai poder usar. Como que é calculado a menção do exame presencial? Então, sempre os alunos, às vezes, têm dúvida quanto é esse cálculo, né? Então, vocês já estão no terceiro, mas né, ainda sem alguns sem dúvida, né? A menção é calculada aí pela soma do número de questões acertadas. Então, cada questão do exame vale um ponto. Então, o total de pontos da prova vai ser convertido em menção, porque o que vai aparecer lá para vocês é a menção. Então, no caso de um MB, né, um MB, você tem que acertar de 26 a 30 questões para ser considerado MB. Para ser considerado B, de 21 a 25 questões. R, de 16 a 20 questões. E aí seria 15 questões, 0 ou 15 questões acertadas, tá? Ó, isso aqui que é importante, né? Alguns alunos, recentemente, a gente fez um pré-conselho aí, vamos dizer assim, um conselho intermediário, e alguns alunos não atingiram a quantidade de atividades necessárias. Então, é considerado aluno como desistente aquele que não realiza as atividades obrigatórias no ABA. A gente tem 2 atividades, né, praticamente aí por agenda, né? Então, tem que realizar essas atividades e acessar. Para realizar a atividade, você vai ter que acessar o AVA, né? Então, aí, por um determinado tempo. Então, se vocês tiverem alguma intercorrência, algum problema de saúde, alguma situação, né, que você não consiga estar acessando ou que não deixou de fazer algumas atividades, então é importante que vocês nos avisem. Então, eu, a Joyce e o João mandam um correio tech para a gente ou um e-mail explicando aí a situação, o que aconteceu, para a gente ver o que pode ajudá-los, né? Porque se vocês não interagirem, não realizarem as atividades, vocês podem ser considerados desistentes. Tem alguns alunos que estão aí meio que na corda bamba, né? Tem poucas atividades. Então,
Uma vez considerado desistente, você pode perder a vaga do curso e aí ter que fazer novamente desde o início. Para que isso, né? Isso daí, gente, está na regulamentação da educação à distância. Então, o que é considerado aluno desistente? Né? Então, a gente colocou aqui para vocês o que diz o regulamento, né? O regimento comum das ETECs. Então, ó, de acordo com a regulamentação da educação à distância no Brasil, a frequência do aluno que estuda na modalidade à distância, no caso EAD, é contabilizada por meio das atividades avaliativas. Então, nas atividades que vocês entregam para a gente. O regimento comum das ETECs estabelece que o aluno deve cumprir um percentual mínimo de 75% de participação nas atividades previstas do curso para ser considerado matriculado e apto a continuar os estudos. Abaixo disso, né? Então, quer dizer que o aluno não está realizando essas atividades, não está participando. Então, a legislação brasileira sobre educação à distância enfatiza que a flexibilidade de horário, a autonomia do aluno na gestão do seu tempo de estudo, exigência do cumprimento das atividades estabelecidas assim. Então, o que a gente considerou e considera? Então, no conselho intermediário, os alunos que tiveram uma frequência menor do que 50%, eles foram considerados desistentes ou já foram considerados retidos. Então, foi enviado para esses alunos, né, um aviso, um e-mail, né, e um aviso também no Correio Tec, alertando aí dessa situação. E aí, o que cabe, né, o aluno que se enquadra nessa situação? Entrar em contato com o professor responsável aí para apresentar a sua justificativa, e aí a gente vai analisar, porque às vezes pode ser atestado, pode ser uma série de fatores, como eu falei, para que você não perca a vaga, tá? Os alunos com participação menor de 75% vão ter direito a realizar o exame, mas só vão poder fazer o primeiro exame. Então, quem tem menos de 75% tem que se esforçar para ir bem no primeiro exame, tá? Porque não vai ter direito a fazer o exame, o segundo exame presencial, ok? Quem for reprovado ou estiver ausente no primeiro exame e tem uma frequência maior do que 75%, esses vão poder, estarão aptos aí a fazer o exame presencial substitutivo, que é o segundo exame, tá? Então, a gente quer deixar claro aí essas situações aí, né? Espero que quem esteja assistindo esteja acima de 75%, aí não consegui ver todos os alunos, né? Então, ó, os alunos com frequência que a frequência é maior que 50% e menor que 75%, então aí está no meio termo, e estiverem ausentes no primeiro exame, mas que apresentarem uma justificativa legal, no caso aí, por exemplo, um atestado, vão poder realizar o segundo exame presencial, ou seja, o exame substitutivo. Tá? Até aí tá tranquilo? Alguma dúvida? Joyce quer acrescentar alguma coisa? Acho que eu falei. Eu não consigo ver o chat. Oi, Ale, tranquilo, acho que você ouviu, você falou tudo. É isso mesmo, né? Alguns alunos já foram comunicados que eles não estão habilitados para a prova, não estão aptos, né, a fazer o exame. Então, vou prosseguir aqui. Né? É que eu não consigo ver o chat, né? Então. Tá. Então, quanto aos avisos, né? Seriam Perguntaram, esses. Ale, Ale, perguntaram se vai ter algum simulado para estudarmos. O simulado a gente está passando, né, nas revisões, e além disso, no final tem sempre um
simulado. E tem questões também no Facebook, né, do GEAD. Isso, lá vocês vão encontrar os simulados e tem o gabarito também para vocês estarem conferindo. Então, a gente também tem passado aos pouquinhos, né, como se fosse uma revisão, né, das agendas. E aí vocês podem ir estudando por ali. Bom, então de aviso, acho que seria esse, né? Então, da programação aqui das agendas, a gente vai falar das agendas 10, 11, 12 e 12.1 e um spoilerzinho da agenda 13. As agendas 10 e 11, né, vão falar aí, vocês devem ter visto, que é sobre a qualidade, né? Então, controlando a qualidade 1 e controlando a qualidade 2. E a agenda 12 fala sobre a empresa no contexto global, e aí passa umas noções sobre comércio internacional. E o 12.1 diz respeito àquele fichário, que é uma complementação de carga horária, no qual vocês têm que fazer um modelo de negócio utilizando o Canva, que vocês já fizeram, né, naquele curso do MOOC. Então, vocês vão fazer na prática um modelo de negócios utilizando aí uma plataforma do Sebrae. Tá? Então, vamos lá. Nas agendas 10 e 11, sobre a qualidade, fala sobre a qualidade e os processos. Né? Então, nessa agenda, deixa bem claro aí que a qualidade, os processos, eles são definidos aí para evitar erros, para evitar retrabalho, para evitar perdas. Então, é importante que os processos sejam bem definidos, bem organizados, para que você não tenha retrabalho. Né? Então, ele tem até alguns exemplos, se não me engano, de uma escola, né, para garantir o processo de entrega de boletins. Né? Então, padronizando aí e melhorando aí a eficiência e a satisfação dos envolvidos aí, né? Seja da comunidade escolar como um todo. Então, é importante aí a qualidade dos processos. Quanto à gestão da qualidade, então ele fala muito aí da gestão da qualidade total, né? Que antigamente a qualidade ela era vista somente para garantir que não existisse produtos defeituosos e aí eles removiam, né? Saía produto defeituoso, vamos tirar da produção. Hoje, a qualidade total, ela busca fazer o certo desde o início do processo. Então, dessa forma, se consegue evitar perdas e retrabalho. E aí, nessa agenda, a gente mostra algumas ferramentas para utilizar dessa forma, controlando a qualidade. Então, ele fala de algumas ferramentas de melhoria, né, do Kaizen, que são pequenas melhorias que você vai fazendo, pequenas mudanças, para que você consiga grandes mudanças no futuro de formas mais drásticas. Então, como assim? Você vai sempre melhorando de forma contínua para ter. Você sempre vai melhorando de forma contínua para ter um resultado melhor lá no final. O Kaizen, a gente pode até utilizar no nosso dia a dia, né? Então, você sempre se aprimorar, sempre fazer curso, porque as coisas vão mudando, né? Então, a gente tem que acompanhar também o mercado, tem que acompanhar. A empresa, ela quer acompanhar o mercado. Então, coisas que antes a gente não fazia, quando eu acredito que eu, a Joyce, o João, quando a gente fez a faculdade, muita coisa já mudou, né? E a gente está sempre estudando, sempre fazendo curso, porque algumas coisas vão se adaptando, né? Então, como tudo na empresa,
Então, em relação ao mercado, em relação à tecnologia. Então, o Kaizen é justamente isso, você sempre tentar melhorar um pouquinho para conseguir resultados melhores lá no futuro. Uma outra ferramenta que a gente viu também é o PDCA, né? Que é planejar, fazer, verificar e corrigir e agir, né? Que também a gente pode estar fazendo, aplicando nas nossas atividades diárias. Então, em relação aos nossos estudos, a nossa casa, né? É importante você planejar aquilo que você vai fazer, planejar os seus estudos, a sua rotina de estudos, a sua rotina de atividades, né? Realizar, fazer essas atividades de acordo com aquilo que você planejou, verificar se você não teve nenhuma intercorrência nesse planejamento, se vai precisar fazer alguma adaptação e, se for necessário, corrigir, né? Então, o PDCA é uma ferramenta aí também de melhoria que a gente utiliza na qualidade total. Uma outra ferramenta também muito fácil de ser aplicada é o 5S, que, na verdade, é uma filosofia de trabalho, né? Então, o 5S é uma filosofia aí desenvolvida por empresas japonesas, né? No caso da Toyota, após a Segunda Guerra, justamente porque as empresas, nesse período, elas não tinham muitos recursos financeiros, né, por conta da própria guerra que o país tinha enfrentado. Então, foi desenvolvida essa filosofia para justamente evitar desperdícios, porque desperdício para a empresa é dinheiro, né? Então, nessa filosofia aí, 5S, entra os S's, é a abreviação de 5 palavras, né, japonesas, né, que se a gente for traduzir seria utilização, organização, limpeza, padronização e disciplina. Porque não adianta nada eu utilizar somente o necessário, ter uma organização no meu local de trabalho, ter um local limpo, eu fazer aquela faxina, aquela limpeza, jogar tudo que eu não uso, né? Organizar, padronizar tudo bonitinho e eu não ter disciplina para manter, né? Então, são 5 S's, né, dessas abreviação, que aqui para o Brasil a gente usa a palavra senso, né, para relacionar o 5S, mas são filosofias aí de trabalho que remetem a uma melhoria contínua da empresa. Bom, na Agenda 12, né, a empresa, nesse contexto global, ela passa um pouco aí das noções de comércio internacional. Então, fala um pouco de exportação, importação. E o que é uma exportação? Exportação é uma venda. Então, eu estou vendendo para fora do país. Importação eu estou comprando, estou trazendo produtos e mercadorias para o país, né? Então, nesses trâmites, né, nessa agenda aí, apresenta vários documentos que são obrigatórios, tanto na exportação como na importação, né? Fala também sobre a nomenclatura comum do Mercosul, né, do Mercosul em si, porque o Mercosul é um bloco econômico, né, e une vários países aí da América do Sul. Então, o nosso país, o Brasil, faz parte desse bloco econômico. E, na verdade, qual é o principal objetivo de um bloco econômico? O principal objetivo dele é circulação de mercadorias, então, de produtos, circulação de bens e circulação de pessoas. Então, ter esse livre comércio entre os países. Uma coisa também importante dos blocos econômicos e do Mercosul, né, que é o foco aqui do estudo, é que também se define uma tarifa externa comum. Então, para quem for
quem não faz parte do Mercosul, é feita uma tarifa comum entre todos os países para que os produtos desses países entrem no nosso país, tá? Então, também é um dos objetivos do Mercosul. Uma outra coisa também que se faz, que é importante falar sobre os blocos econômicos, é que eles também coordenam aí políticas relacionadas aí à macroeconomia de todos os países, né? Então, que é interessante para todos os países, para que eles se fortaleçam de forma igual, né? Então, para isso foi definido também uma nomenclatura comum do Mercosul, que na agenda vocês vão achar lá como NCM. Essa nomenclatura é um código numérico para identificar os produtos que são comercializados, então, tanto de exportação como de importação. E aí, esses produtos, eles acabam, esse código, você consegue identificar, né, independente do país, né, o que é esse produto de uma forma mais clara. Então, essa agenda aborda esses pontos. Tranquilo até aí, gente? Alguma coisa no chat, Joyce? Nada aqui, por enquanto. Tá bom. Beleza. Na agenda 13, que daí é um spoiler, né? Que a gente vai falar sobre... antes de eu falar da agenda 13, deixa eu falar da agenda 12, né? Que não tem aqui no slide. 12.1. Gente, eu não sei se vocês tiveram esse problema aí, quem está ouvindo, mas eu tive alunos com dificuldade de entender, né? Porque alguns acham que é para fazer um curso no Sebrae. Não tem que fazer curso nenhum no Sebrae na agenda 12.1. Vocês só vão montar um Canva, aí pode ser um plano de negócio de qualquer empresa, pode ser uma doceria, pode ser uma padaria, pode ser um açougue, pode ser um comércio de venda online. E aí vocês vão montar, né, no site do Sebrae, você vai ter que fazer um cadastro lá, vai fazer esse cadastro, e aí no próprio site ele vai dando aqueles quadradinhos do Canvas, no qual você vai somente preenchendo com as informações do seu negócio. Depois que você preenche esses quadradinhos, você vai... um aluno também teve dificuldade nisso, para baixar esse PDF, esse Canva, para ser anexado na atividade. No canto direito da tela, você vai clicar para baixar esse documento em PDF, e aí, depois que baixar esse documento, esse daí você vai anexar no fichário, tá? Então, somente isso, essa atividade, é você colocar em prática o que você aprendeu sobre plano de negócio, e aí, para facilitar, a gente usa essa plataforma aí, desse site do Sebrae, porque ele já coloca naqueles quadros do Canva e já tem todas aquelas informações, você só vai alimentando com as informações necessárias do seu plano de negócio. Tá? Inclusive, tem, acho que, exemplos no próprio site do Sebrae também, além daqueles que vocês realizaram no curso do MOOC, tá? Na agenda 13, que é o spoiler sobre comunicação empresarial. A gente vê muito, principalmente, né, nós que estamos assim diretamente ligados num curso online, né, a dificuldade da comunicação. Às vezes, o falar da pessoa já nem sempre aquilo que eu estou falando, né? Pode ser que algum aluno não esteja compreendendo, a minha comunicação não está sendo eficiente, né? Então, existem algumas barreiras que podem prejudicar essa comunicação,
ou existem barreiras que podem prejudicar que essa mensagem chegue da forma correta, né, da forma que eu gostaria para aquela pessoa. Então, nessa agenda vai falar sobre essas barreiras da comunicação, vai falar também sobre a comunicação na internet, né, que é complicada, né? Hoje a gente vê muito essa questão de fake news, né, do pessoal, né, acompanhar posts na internet, comentar, fazer comentários, às vezes, preconceituosos, comentários negativos, tóxicos, e aí, né, gera problemas, e a gente tem que ter uma certa netiqueta, né, que é o que a gente está falando, que fala nessa agenda aí, ter um pouco de ética e respeito daquilo que a gente escreve na internet, né, e também, né, na comunicação dentro da empresa. Às vezes você precisa mandar um e-mail, você precisa fazer uma reunião online. Então, a gente tem que ter um cuidado para que aquela comunicação seja eficiente, seja eficaz e atinja realmente, né, o receptor aí daquela mensagem da forma correta. Então, essa é um spoiler aí da Agenda 13. Eu não sei se eu fui muito rápida, né? Porque eu acho que eu falo um pouco mais rápida do que o João, sou um pouco mais rápida do que ele para falar. Alguém tem alguma dúvida sobre aqueles avisos, sobre as notas? Deixa eu tirar aqui, que daí eu consigo ver o chat. O Ale, eles pediram o link do Facebook. Eu falei para eles que depois a gente vai mandar pelo quadro de avisos com os simulados, porque eu não consigo ver agora. Tá, a gente manda no quadro de aviso, então, o link do Facebook para vocês realizarem aí os simulados aí para dar uma força nos estudos. Tem mais dúvidas aí, né? Boa noite, professora. Oi. Desculpa, eu não estou conseguindo acessar o chat, não estou conseguindo mandar pelo chat. Posso falar por aqui? Pode, claro. Boa noite, prazer, meu nome é Élida. Prazer. Eu tenho dúvida com relação, eu peguei já eu estava vindo do trabalho, então eu loguei no meio do caminho, enfim, e já peguei um pouco da aula já adiantada nessa questão de alguns avisos, algumas coisas. Acredito que a aula vai ficar gravada, porém, me tira uma dúvida, por gentileza. Com relação, se nós teremos alguma última aula assim, para fazer um resumo de tudo, ou se para a gente poder ter esse resumo, a gente vai ter que entrar conforme as aulas anteriores, como que vai ser nesse caso? Então, vai ter mais uma aula ao vivo, né, Joyce? Pela minha conta, tem mais uma, porque a gente faz a cada 3 agendas. E aí, o ideal é que vocês vão estudando e vocês podem trazer essas dúvidas na última aula, sem problema. Sim, tem mais uma aula viva. A Élida está com a mão levantada aqui também. Sou eu que estou falando, sou eu que estou falando, então já tirei minha dúvida, era isso mesmo. Aí, Élida, o que Eu você estava olhando no chat, Élida. Élida, o que você pode ir fazendo? Você pode ir anotando, né? Você vai, acredito eu, que vai estar estudando, revisando de novo os conteúdos, né, para o dia do exame. E um pouco antes do exame, quando a gente estiver na agenda 15, né, acho que por aí, a gente vai fazer uma última aula ao vivo. E aí você pode trazer as suas dúvidas para a gente responde na aula, sem problema nenhum. Ou também, se você não quiser, você tem a opção também de enviar. Eu não sei quem é o seu professor, você pode estar enviando. Você vai falar ali. Oi? Eu acho que ela é minha aluna. Élida, eu tenho o WhatsApp lá divulgado no quadro de avisos. Se você quiser, a gente conversa pelo WhatsApp para a gente ficar um pouco mais prático, se for dúvida de questões, essas coisas. Perfeito, sou aluna da professora Joyce. Ah, que ótimo. Mas também a gente tem essas opções, né? Às vezes você quer falar em particular com o professor, né? Não quer fazer na aula ao vivo, também não tem problema, tá? Tá bom, ótimo. Muito obrigada, professora. Nada.
Tranquilo? Mais alguma pergunta dos avisos, do dia do exame? Estão na reta final, né? Falta muito pouquinho. Logo já vão ser futuros técnicos em administração. Tranquilo? Então, beleza. Joyce, quer falar mais alguma coisa aqui para encerrar? A gente pode encerrar. Não tenho mais nada não, Ale. Eu acho que é isso, gente. Se alguém tiver mais alguma dúvida, a gente vai estar gravando a aula, logo a gente posta lá no quadro de avisos, tá? Sempre olhem lá o quadro de avisos. E se tiverem algum problema, né? Esses dias, eu não sei se aconteceu com você, Joyce, mas alguns alunos, acho que uns 3 alunos mesmo, não estavam conseguindo visualizar o quadro de aviso. Aí eu repostei novamente, aí deu certo. Né? Mas Comigo não. Comigo não não, aconteceu não, Ale. comigo foi só com 3. Mas assim, se tiverem algum problema, às vezes é do próprio computador, do próprio, não sei como que chama, da, do próprio sistema, né, que está utilizando, às vezes na hora não aparece. Mas aí vocês podem estar mandando uma mensagem para a gente e a gente tenta fazer o que a gente puder fazer para ajudá-los, a gente faz. Ok? Ale, eu vou parar a gravação então, tá? Tá. Gente, então, obrigado pela participação de vocês.